a mais um episódio do De Papo com a Drica. Eu sou a Drica Capobianco, é uma alegria receber você aqui nesse episódio, onde eu recebo convidados diferentes, especiais, sempre trazendo uma temática, falando de um assunto específico com o objetivo de edificar a sua vida, trazer chaves, insights e muita inspiração. Hoje eu tô com uma convidada mais que especial. Antes quero te fazer o convite, você que tá caindo aqui hoje no De Papo com a Drica, que é novo, se inscreve tanto aí no YouTube como no Spotify, ativa as notificações para não perder nenhum episódio. Nós já passamos aí de 50 episódios nas plataformas, então é uma alegria ter você aqui. Espero que esse episódio possa contribuir muito na sua vida. A minha convidada de hoje, ela que é advogada, pós-graduada em Direito Constitucional, terapeuta especialista em análise e leitura corporal, sócia fundadora da ID do Corpo, ela que é a Ariana Novaes, minha grande amiga. Ari, seja muito bem-vinda ao De Papo com a Drica. Muito obrigada, Drica. Estou muito feliz de estar aqui, finalmente sentada, né? Nessa cadeira que já recebeu muitas pessoas especiais e incríveis. Estou muito feliz. Ai, Ari, espero que esse episódio possa trazer muitas chaves, que Deus possa te usar poderosamente. E eu quero saber, Ari, como é que foi esse propósito da ID do Corpo, esse projeto que Deus te deu? Conta um pouquinho para quem está nos ouvindo, como é que foi a sua trajetória até você realmente virar essa especialista, essa terapeuta, né, de análise corporal, que tem feito com muita maestria. Vamos lá, então. Como você mesmo já disse, né? Eu sou da área jurídica e há um tempo, tem mais de 8 anos que eu comecei a estudar inteligência emocional e me apaixonei muito. Mas antes de tudo isso, eu era uma pessoa muito focada, né? Era concurseira, sou servidora pública também. E eu sempre fui muito apaixonada por estudar. Eu era muito... não tinha filtro, eu era aquela pessoa intensa em tudo que eu fazia. E então eu fui passando em vários concursos e assumi, sabe? Quando eu cheguei num limiar da minha vida, eu falei, não sei se é isso tudo que eu quero pra mim. E assim, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. E Deus foi tirando muito meu coração da área jurídica. E eu fiquei sem entender. Eu falo, Deus, como assim? Eu estudei a vida toda pra isso daqui, né? Já tinha feito pós-graduações, várias na área jurídica, trabalhei sempre nessa área. E Deus começou a mover o meu coração. Olha, eu quero que você vá pra essa direção aqui. Né? E na época eu comecei a fazer cursos de coaching, cursos de inteligência emocional, imersões, mas ainda não estava feliz, não encontrava algumas respostas. E foi antes da pandemia, uns 2 anos antes da pandemia, eu senti uma necessidade muito forte. Sempre fui uma pessoa que cuidei muito, né? Do corpo e do espírito, mais do espírito do que do corpo. E eu comecei a estudar mais. A questão da alma, a questão das emoções, aquilo que a Bíblia dizia sobre as nossas almas, sobre os comportamentos que a gente tem, que muitas vezes a gente não entende. Aquilo mesmo que Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal, esse eu vivo fazendo. Sim. Falei, Deus, tem alguma coisa errada aqui, vamos descobrir. E foi aí que eu encontrei a leitura corporal, fiz a minha análise corporal, na época não foi com uma pessoa cristã, inclusive, né? E eu comecei a mergulhar, porque ela me trouxe muitas respostas. Eu falei, eu preciso encontrar essas respostas na palavra, na Bíblia. Porque pra mim... Fazer um cross, né? Fazer o cross, exatamente. E aí eu comecei a encontrar na Bíblia tudo que falava ali do velho homem, do novo homem. Quando você transforma a sua mente, você começa a viver novas coisas, né? A renovação mesmo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu comecei a entrar e a pesquisar. Encontrei algumas formações na área cristã, sobre a leitura também. E comecei a unir aquilo. Sem entender nada, que Deus já estava me preparando lá na frente, quando eu fosse trabalhar com isso. Sim. E então, foi esse o start. E aí, 3 anos depois, o Senhor me deu essa empresa, né? Que eu não sabia que era uma empresa no início. Quem conhece a história da ID do Corpo aí sabe um pouco que a minha sócia tem muito a ver com isso, porque ela entendeu, olha, Deus te deu um diamante, você não entendeu ainda, ora pra ele que ele vai te revelar. Que legal. E aí eu entrei no propósito e falei, Deus, como que as pessoas estão vendo isso e eu ainda não estou vendo claramente aquilo que você está fazendo através da minha vida, através desse conhecimento. Eu falei, as pessoas precisam saber que o corpo delas revela sobre elas, porque foi o que mudou a minha vida. Eu era uma pessoa que tentava resolver coisas emocionais apenas espiritualmente, até que eu entendi que da minha alma eu precisava cuidar. Sim. Eu precisava transformar minha mente e tudo mais.
agindo, né, conforme a palavra dizia, mas também eu era responsável, eu era Sim. autorresponsável pelos meus resultados. E foi aí que surgiu. Então, eu conheci a minha sócia, que é a Ana Carolina Gomes, que é a consultora que começou a desenvolver todo o projeto da nossa empresa. E ali a gente começou a cumprir totalmente o propósito que Deus já tinha me entregado lá atrás e que eu recebia várias palavras. Olha, estou te entregando um diamante, um tesouro. Que legal. Guarde muito bem. E eu entendi o porquê que eu guardei por muito tempo. Foi ali quase 3, 4 anos gerando A lapidação. a lapidação. Esse legal. diamante realmente para hoje, né? A gente Sim. estar aí colhendo esses resultados através de cursos, de treinamentos e também dos eventos presenciais que a gente começou agora, né? Nossa, que incrível. Não, eu tive o prazer de participar da última edição, né, da ID do Corpo. Sim. E realmente trazem ferramentas, vocês, né, trazem, eu falo, trazem porque você e a Ana fazem isso de forma brilhante, de trazer realmente essas ferramentas para esse autoconhecimento em primeiro lugar e como você pode potencializar isso a seu favor e também lapidar, como você mesmo falou, né, dessa questão do Totalmente. diamante, você também conhecendo os seus pontos fracos também se lapidar. Mas antes eu queria entender por que ID do corpo, Muito né? bom. E também querendo enfatizar que você não é paulista, né? Sim, é Então, verdade. você veio parar também em São Paulo e por que ID do corpo? Sim, vamos lá. Por que a ideia do corpo? Eu acredito muito, né, a questão da fé também, que a nossa vida ela muda quando a gente ativa a nossa identidade. Sim. Só que quando eu descobri que o nosso corpo, ele revelava a nossa mente, e é até engraçado a história da ideia do corpo, tá? O porquê ideia do corpo. Porque eu lembro que eu recebi a missão, você precisa de um nome para sua empresa. Aham. Depois, né, que as coisas começaram a caminhar. E eu levei 3 meses para encontrar esse nome. Foram, assim, muitos nomes que iam vindo. Aí eu Brainstorm. um brainstorm. Aí eu apresentava, não é esse ainda, não é esse. Eu falei, Senhor, eu tava ficando incomodada com aquilo. Até que uma amiga me encaminhou um artigo científico. E antes de eu ler esse artigo científico, eu comecei a orar. Eu senti uma paz, assim. Eu falei, esse artigo tá com cara de que vai trazer algo que eu estou buscando. E ali eu entendi muito claro que o corpo, a gente sabe que é o templo do espírito, né? Sim. Mas ele também ele tem a ver com a nossa identidade. Porque se o meu corpo, ele revela aquilo que tá na minha mente, à medida que eu ativo a minha identidade, ele também começa a revelar aquilo que eu mudei na minha vida e aquilo que ainda precisa ser mudado. Uau! E aí surgiu, então, o ID do corpo, porque é a identidade do corpo, né? E a gente A faz um trabalho... identidade também interna revela no corpo Exatamente. externo também, ó, até porque o corpo muda, né? Tem gente que era Sim, gordinho, sim. vira magro, mas eu acho Com que também tá tudo certeza. relacionado aqui, né? Tudo relacionado à mente. E a identidade. Total. Nossa, que legal. E Sim. como que você veio parar em São Paulo? De onde que você é, Ari? Conta pro pessoal Eu aqui. sou de Cuiabá, Mato Grosso, gente. Eu sou cuiabana. Tem 2 anos e 4 meses, exatamente, que eu estou aqui em São Paulo. Um presente aqui pra nós, É conexão de verdade. Deus, né, Ari? Sim. E eu creio muito, Drica, que a minha vinda pra justamente pra startar a ideia do corpo. Porque Legal. eu não sei se eu já comentei contigo, mas assim, eu já tinha várias palavras, né, de Deus e tudo mais, de que eu ensinaria muitas pessoas, de que eu alcançaria pessoas muito diferentes. E eu não fazia ideia do porquê. Eu tava ali, né, eu já trabalhava na área jurídica e ia transicionando pra carreira na área da inteligência emocional. Mas assim, com muita paciência, com muita calma, e no 1 a 1, porque eu amo atender as pessoas, né? Eu sou terapeuta, então eu tava ali, fazia uma sessão aqui, outra ali. E aí começou a vir muito forte convites pra eu palestrar, pra eu ensinar aquilo que eu já sabia pra outras pessoas. E aí eu comecei a orar. E Deus também tirou meu coração da cidade, né? Fala que quando Deus ele quer te transicionar para uma nova localização geográfica, antes dele te mudar, ele muda o seu coração. Verdade, concordo. E ele tirou meu coração daquele lugar, né? Eu já tinha cumprido tudo que eu tinha que fazer ali. Eu falei, tá bom, Deus, mas pra onde eu vou, né? E eu tava esperando Deus descer do céu, ir lá na minha porta e falar, você vai pra São Paulo aqui, né? A sua passagem, brincadeira. Mas comecei a buscar realmente um direcionamento do Senhor, até que em 2021 eu nunca tinha vindo em Alphaville, não conhecia, né? São Paulo. Sim. Alphaville pra gente nas outras regiões é um bairro. Verdade. São residenciais Sim, apenas. Sim. E eu descobri que era um bairro de São Paulo. E quando eu cheguei aqui, parece muito clichê. A maioria das pessoas que você vê que vem de fora, eu senti muito forte e tudo mais. Mas foi realmente aquilo. Eu tava buscando no Espírito Santo.
e eu perguntei onde for pra eu estar, esse novo lugar, onde o meu coração, né, vai voltar a pulsar, o Espírito Santo vai falar comigo. E eu lembro que eu tava no Uber, eu cheguei pra participar de uma imersão aqui em Alphaville. Eu estava no Uber e quando ele passou ali O letreiro? Quando ele passou antes do letreiro, eu não sabia ainda que ele já estava em Alphaville, né? Antes ele desceu a BR ali, a Castelo, pra entrar realmente, o meu coração ele começou a querer sair pra fora. E o Espírito Santo, o que que tá acontecendo? E aí quando ele passou o letreiro, eu entendi, eu tive uma clareza, é aqui a sua nova casa. Mas aí foi um processo, né? Depois Vai pra terra que eu tô te direcionando. Isso, exatamente. Eu voltei pra minha cidade, vim, fiz o curso e tudo mais, tive a clareza. E voltei, fiquei uns 8 meses ali, preparando, né? Despedindo, desfazendo de casa. Tem toda uma transição também, Tem toda uma transição, exatamente. Não foi o start, não foi um instalar de dedos, eu já estava aqui. Foram ali uns 8 meses até que eu me mudasse pra cá. E eu entendi completamente que era porque eu já tinha gerado a ideia do corpo e ela precisava nascer. Então eu falo que Alphaville foi o parto da ideia do corpo. 8 meses, né? Até essa mudança, 9 meses nasceu. Sim. Que legal, Ari, que legal. E aí você, né, ainda trabalha de certa forma, né, na carreira, nessa parte jurídica, digamos assim. E aí com a ideia do corpo, que você tem, né, Deus tem te trazido fortemente essa convicção desse projeto, e a gente vê que é algo que tem propósito e que de certa forma também tem aquela questão de você colocar tempo, dedicação. Como que é pra você fazer essa transição e, tipo, ter certeza, sabe? Que eu acho que uma coisa é que nem você falou, seu coração queimou quando você chegou em Alphaville. Sim. E a gente vê claramente que a ideia do corpo é algo que Deus deu, porque você tem muita graça realmente pra trazer e explicar, e nós vamos já abordar aqui nesse episódio também acerca dos traços, né? Tudo que a gente tem ouvido um pouquinho a respeito, mas como que é pra você sentir, sabe, esse momento? Eu vejo que você é uma pessoa que busca muito. E como que tem sido pra você esse momento de transição, né? De carreira mesmo, de você tirar o que é certo, né? Pra dar passos de fé com a ideia do corpo, uma empresa que tá nascendo. A gente sabe que empreendedorismo é isso, né? Dar passos de fé, confiar no Senhor. Pra mim foi, assim, muito desafiador. Tinha dias que eu falava, Deus... Ainda mais você que é super racional, né? Sim, tinha dias que eu falava, Deus, não é isso que eu quero, posso desistir. E aí vinha muito forte, eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Isso é o que me move diariamente quando vem, meu Deus, será que é isso mesmo? Né? E Deus vem, eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Se eu te der uma missão, vá até o fim. E eu sei que a missão maior da ID são vidas, né? E Deus ama vidas, eu sou apaixonada também por pessoas. E pra mim, hoje é muito tranquilo conciliar, até porque com essa transição que já tem acontecido há um tempo, né? Como você de glória em glória, de né? glória em Aí eu tenho glória. acompanhado esse processo da Ari. E realmente a ideia, ela é muito alvo da graça de Deus. Muito. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou uma servidora pública realmente e é muito fé. A fé, ela é um risco, né? E graças a Deus, Deus tem me presenteado com o home office, que é assim, uma bênção do Senhor, né? Maravilhoso. Então eu consigo cumprir a minha meta ainda no meu trabalho que eu estou migrando, com umas 2 horas diárias, 3 no máximo. Então o restante do tempo estou investida, imersa nas coisas da ID, nos projetos, né? Dando aula, atendendo os alunos, que assim, querendo ou não, tem até que ter um filtro, porque os alunos, eles estão tão sedentos de que você dê pra eles uma identidade, que eu falo, Senhor, eu não sou mãe dos meus alunos, eu só sou uma professora, uma mentora aqui, então tem que ter aquela cautela ali também. Mas eu vejo muito que o que me dá essa graça é estar debaixo da obediência. Legal. Se Deus, ele deu uma palavra, ele é fiel pra cumprir. Amém. E não cabe a mim saber, vai ser amanhã? Vai ser amanhã que, assim, a ideia vai estourar e, assim, a Ariana não vai dar conta mais, que graças a Deus eu estou dando conta, né, das coisas, mas ela realmente tem se expandido, né? E de uma forma que a gente não imaginava. Sobrenatural. De uma forma sobrenatural. Mas eu falo que as medidas que a gente arrecada, as vasilhas, né, o Senhor vai derramando o azeite. Então a gente tá numa fase de expansão, realmente.
Você esteve com a gente ali no Sim. primeiro treinamento, fora das 4 paredes da igreja, né? Porque dentro Sim. das 4 paredes da igreja já tem anos que eu estou ali ensinando esse assunto, esse conteúdo, treinando líderes. Porém, quando você sai das 4 paredes da igreja, é muito mais desafiador, Com certeza. né? Porque ali eu recebi pessoas de diversas religiões, de Sim. diversas crenças. E poder levar não somente inteligência emocional, mas espiritual também para Sim. essas pessoas. É assim, eu sei o que é o que move o coração de Deus e é o que tem É isso. movido o meu coração. E falando agora da ID do corpo, né? E desses traços de caráter, né? Do corpo, como o corpo realmente revela, que você comenta muito bem nos seus cursos. E falando também dessa parte espiritual, porque foi um propósito que Deus te deu para que você realmente alcance e leve essa identidade para as pessoas e realmente traga essas ferramentas para que as pessoas possam fazer essa gestão emocional, de inteligência e ter essa base, né? Pra gente realmente amadurecer, crescer e ter o rompimento, né? E destravar do Senhor em várias áreas. Então, como que você. Vamos falar um pouquinho dos traços primeiro, que eu acho que é mais interessante. Depois a gente faz um paralelo entre a ideia do corpo e a parte espiritual, que eu acho que vai Vamos ser lá. bem legal. Sim. O que você acha? Pode ser, vamos lá. Vou fazer como é um assunto muito extenso, com Aham. muitas informações, eu vou fazer um resumo. Sabe quando você tá ali gravando pro Instagram ou pro YouTube, que são. Faça um resumo Pílulas. rápido. Pílulas, exato. Eu preparei umas pílulazinhas de cada traço pra você aí de casa, né, se identificar também quando você estiver nos assistindo. Fala, nossa, eu acho que eu sou esse traço aí, eu tenho muito disso aqui. Então vamos lá. Todos nós, Drica, temos os 5 traços de caráter. Tá. Quem nunca ouviu falar o que é traço de caráter, do que essas lindas estão falando aí, né? Gente, os traços de caráter, pra você que estuda, né? Temperamentos, estuda ali o método DISC também. Dominante, influente, estável e conforme. Eles são ferramentas de autoconhecimento. Na verdade, a análise corporal é uma ferramenta de autoconhecimento, mas os traços, eles são forças da nossa mente, tá? Que desde a época lá de Freud, do século XX, né? Vieram outros estudiosos depois dele e descobriram que o corpo revelava a mente. Revelava aquilo que foi registrado no sistema nervoso, registrava... Nosso corpo, ele revela aquilo que tá lá no nosso subconsciente. Então, assim, nós temos 5 traços de caráter, todos nós temos os 5, e por que que todos nós temos os 5, né? Sim. Porque tem aí a corrente do temperamento, que cada um só tem um temperamento. Tá. Diferente dos temperamentos. Então, os traços de caráter, todos nós temos 5, que são nomes esquisitos mesmo, mas são nomes científicos, que é o esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Tá. Então, cada um deles são formados em uma fase da infância. Então, o esquizoide é o primeiro traço, ele é formado na gestação. Desde que a mãe ali descobre, né, que aquela criança está lá dentro da barriga dela, já está sendo formado esse traço. Legal. E nessa fase, o bebê, ele não sabe de nada que está acontecendo no mundo externo. Sim. Mas ele tem percepções, né? Eu falo que a nossa alma, ela já tem percepções desde que a gente tá lá Ali dentro. ela já captura tudo, né? Já captura tudo, exatamente. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente, esse bebê, todas as vezes que a mãe passa por fortes impactos emocionais no ambiente externo, aquela criança, ela está recebendo mensagens lá dentro do útero, tá? O útero contrai, o útero fica frio, fica quente. Então, se fica quentinho e confortável, ela entende que ela é amada, que tá tudo bem, que o mundo dela está aceitando e desejando ela. Pelo contrário, quando essa mãe está passando por fortes impactos emocionais, esse bebê, ele vai ficar quietinho dentro da barriga. Ele começa a entender que o mundo dele está rejeitando ele. Uau. Que o mundo lá fora não quer ele, não deseja ele. Nossa, que interessante. Sim. E aí forma a principal dor desse traço, que é a dor da rejeição. Tá. Então, são 5 traços, 5 dores emocionais, e cada um deles tem forças e fraquezas, tá? Nos comportamentos. Depois, esquizoide, tá? Eu vou falar das forças, né, do esquizoide. Sim. Essa pessoa, ela vai ter um medo da rejeição. Sim. Só que para sobreviver a essa dor, o esquizoide, ele desenvolve mecanismos de defesa. É como se, para sobreviver lá dentro da barriga, ele começa a mandar muita energia para a cabeça, que é a parte que está sendo desenvolvida nessa fase. E aí, então, essas pessoas, elas vão ser extremamente rápidas no raciocínio, vão ser muito lógicas, vão ser aquelas pessoas que têm ideias fora da caixa. Sim. Steve Jobs,
o tio Mark, Tá. Bill Gates, vários gênios da história, eles tinham, o Einstein, inclusive, eles tinham o percentual alto desse traço de caráter, que são Do pessoas esquizoide. geniais, do Que esquizoide. legal. Exatamente. E aí, vou fazer mais rápido essas pílulas aqui. O oral, ele já é formado na fase da amamentação, tá? Quando a criança ali passou dos 30 dias de vida até um ano e pouco, vai depender de cada criança, né? A gente não estipula uma data fixa. Mas a partir do momento que a criança está amamentando e que ela depende de um adulto pra dar banho, pra dar comida, se ela tiver com sede, né, pra dar uma bebida também pra aquele bebê ali, essa criança, ela começa a chorar. Por quê? O choro, ele faz com que alguém socorra aquela criança. Então, é um mecanismo ali que ele descobriu. Tá. Pá, o medo do oral é ficar sozinho. Ele sente a dor do abandono. Então, aí as mães, né, que estão na fase com os bebês pequenininhos, por que que a criança chora tanto? Porque ele acha que ele é um só com a mãe. Aquela criança, ela ainda não entende que ela é um ser separado. Separado. Ela entende que ela é uma só. Então, todas as vezes que a mãe separa dessa ela criança, chora. ela É o chora. mecanismo dela. É o mecanismo dela, exatamente. E aí, da mesma forma que tem a dor, né? O oral, qual é a maior dor dele? É a dor do abandono. Tá. Então, pra ele sobreviver a essa dor, ele vai fazer o quê? Ele começa a... Sabe aqueles bebês fofos? Que Sim. começam a engordar bastante, fofinho, que dá vontade de apertar as bochechas? É já um mecanismo de defesa. Porque quem que não quer pegar um bebê fofo no colo? Ele quer garantir que ele vai ter colo, ele quer garantir que se ele chorar, vai ter alguém ali pra dar mamadeira, ou pra dar um banho, ou se ele tiver com cólica pra pegar no colo, e fazer aquelas massagenzinhas ali, que vai fazer a cólica aliviar. E aí, essa pessoa, lá na infância, ela não fala, o bebê não fala. Sim, não fala. Só que na vida adulta, o choro se transforma em fala. Que legal. Né? Então, Sim, por isso que tudo a gente fala que os orais são as pessoas mais falantes, né? Porque na minha terra fala assim, deixa chorar porque o pulmão vai ficar forte. Fala, deixa chorar e tá criando um oral bem falante lá no futuro, né? Que legal. Porque essa pessoa realmente, ela tem uma necessidade de estar sempre falando, até porque ninguém deixa alguém falando sozinho e sai. Então, essa pessoa, no subconsciente dela, é uma forma dela se proteger da dor do abandono. Né? E aí, na dor também, o oral, ele vai se tornar muito vitimista. Ele vai querer que o adulto adivinhe o que ele tá passando. Da mesma forma que o bebê precisava que um adulto adivinhasse a necessidade dele. É um comportamento de dor desse traço. Oral, tá. Do oral. Que legal. Ó, vai anotando aí, hein? Os traços de caráter. É verdade, gente. Essas dicas valem ouro, tá? Eu demorei muito tempo pra descobrir. Eu falo que isso tinha que ser muito ensinado na interessante. escola. Exato. Sim. E aí, o terceiro traço, que não tem nada a ver com sociopatias ou doenças psicológicas, tá? É o psicopata. Eu falo carinhosamente psico pra não assustar as pessoas, tá? Mas esse traço, ele é o terceiro traço que se forma no nosso corpo. E ele é formado na fase em que a criança, ela está entendendo e percebendo que ela não é mais uma só com a mãe. Ela começa a querer ser independente. Depois da amamentação. Depois da amamentação. É tipo o desfraude ali? Não, é antes do desfraude. O desfraude é o quarto traço. Ah, legal, tá. O psicopata, ele vai estar ali quando a criança estiver entre um ano e pouquinho, até uns 2 anos, 2 anos e meio. Tá. Vai depender da fase de cada criança, Sim. tá? E também do estímulo à independência de cada pai, de cada mãe, para essas crianças. Porque o que eu tenho percebido muito são pais super protetores. Sim. Que daí acabam criando filhos dependentes deles, né? E a gente vai ter adultos que não querem sair da casa dos pais. Ou assim, casa, continuam morando com os pais. Porque tem uma extrema dependência ali. Que os pais não estimularam tanto lá na infância. Essa independência. E na vida adulta isso vai vir a conta, a gente diz, né? Sim, com certeza. O psicopata, ele é formado nessa fase, então ele começa a observar o mundo como uma relação de troca. Tá. E se eu faço o que a minha mãe me pede, eu não apanho, eu não fico de castigo, ou ela me dá um doce, ela me dá um brinquedo, coisas nesse sentido. E quando eu não faço o que ela tá me pedindo, eu sou punido. Então, ele fica muito observando o que ele pode fazer pra receber recompensas boas de cada pessoa. Então, aquela criança, se eu chamo a minha avó de lindinha, ela me faz um carinho, ela me dá um abraço, ela me dá um dinheiro, ela me dá alguma coisa. E assim é com todos os relacionamentos. E aí, lá na vida adulta, essa pessoa que tem esse traço muito forte, ela vai ser o quê? Ela vai ser aquela pessoa observadora e ela vai... fala, poxa,
eu vou conectar fulano com o ciclano porque vai dar um bom negócio ali entre eles. Ou eu posso até fazer isso pra minha amiga, mas o que eu vou ganhar em troca? Ou até mesmo Tanto os pro bem casais. quanto pro mal, né? Às Tanto vezes, pro bem quanto pro mal. A gente fala que esse é um poder, gente, que é, né? tanto pra manipular ou também Exato. tirar benefícios, como também para as coisas boas, né? Exato, porque tem a ver com a dor principal Sim. do psicopata, que é a dor da manipulação. Sim. Então, quando ele se sente usado ou manipulado pelas pessoas, aciona nele ali o gatilho, né? Opa, eu começo a desconfiar exageradamente das pessoas. Eu começo a pensar que todo mundo só se aproxima de mim por algum interesse. Eu começo a cobrar, a impor autoridade, a impor que as pessoas me respeitem pelo meu cargo, ou pela posição que eu Tá. ocupo, ou pelo meu status. O psicopata, na dor, ele vai ter muito esses comportamentos. Só que no recurso, eles são excelentes líderes, eles são excelentes empreendedores, porque eles sabem separar a razão da emoção. Falo que os psicopatas, eles são famosos coração de gelo. Tá. Né? Eles não deixam as emoções interferir muito nas Dominarem. decisões. Exatamente, eles têm um controle, um domínio próprio natural, né? Que legal, Não Ari. precisa forçar muito. Que show. Sim. E aí nós vamos ter mais os dois últimos traços. traços, que é no período do desfraude, que é o traço masoquista. Ele se forma ali dos 2 anos e meio até uns 3 anos e meio, 4 anos, a depender da criança, tá? Porque a criança nessa fase, ela tá desenvolvendo o controle dos esfíncteres. O que é esse nome, né? É o controle do xixi e do cocô. Tá. Então a criança ela ainda não tem. Ela tá desenvolvendo. E aí tem muitos pais, e é claro, na nossa, assim, eu falo que na nossa geração pra trás, os pais não aprendiam tanto, não Sim, é tinha verdade. tantos cursos, né? O online proporciona tudo isso pra gente. Verdade. Mas eram pais o quê? Que começava a tirar a fralda da criança e deixava ela lá, colocava pra dormir na cama, mandava pra escola sem tanta preocupação, tipo, ele vai pedir pra ir no banheiro, ou ele não vai fazer xixi na cama. E aí essa criança... Isso era ruim? Não, eu falo a forma que os pais lidavam. Tá. Porque é a forma que os pais corrigiram essa criança que faz ela ter mais ou menos esse traço. Entendi. Então, por exemplo, se na fase do desfraude, essa criança, ela foi pra escolinha sem fralda, e ela fez xixi ou fez cocô, expõe. e a professora não soube lidar com a situação, não pegou ela ali escondidinha, levou ela no banheiro, ou soube, olha, isso acontece, não soube explicar pra aquela criança o que ela entende. Exposição. Eu fiz algo muito errado. Eu fiz caca fora de hora. E aí, se esse adulto expõe essa criança, ela passa uma vergonha muito forte que marca ela. E ela vai ter o quê? Mais esse traço. Ela vai ter mais a dor da humilhação, Tá. que é a dor do traço masoquista. E aí, como mecanismo de defesa, o que essa criança entende? Eu tenho que segurar o máximo que eu puder pra eu não fazer fora de hora, pra eu não fazer as coisas erradas. Então, ela se torna uma pessoa que vai ter, né, inclusive, intestino preso, porque ela aprende Sim. a segurar, a contrair mais o músculo do xixi e do cocô. Ela passa a ser uma criança que vai guardar sentimentos. Ela Nossa, não pensei vai nisso. falar, Sim. ela não vai expor o que ela está pensando. Os masoquistas, quando a pessoa tem muito desse traço, ela tem até a boca meio travada, que ensina nos seus cursos. Ela vai ter a boca travada, os dentes podem ser desalinhados também, porque a pessoa fica, é como se ela estivesse mordendo a língua dela. Quer falar, mas não fala. Caramba. Ela viu algo, mas ela não vai falar porque ela tem medo de falar e Sim. ser humilhada, ser exposta a alguma vergonha. E aí, como recurso, né, os masoquistas aí, eles são os excelentes planejadores, Tá. organizadores. Vão ser aquelas pessoas que elas vão querer que você passe um manual de tudo que você pedir pra ela fazer. Porque ela quer garantir que ela não vai errar. Ela quer garantir que ela vai fazer tudo Que ela perfeitamente. não vai passar também por humilhação. Ela não vai ser humilhada. Exatamente. Uau, E que nem interessante. exposta. Sim. Sim. E aí nós temos o último que eu traço. falo assim, né? A Drica, gente, não vou expor ela aqui não, mas a gente vai fazer a análise dela ainda. Mas é o rígido, né? Que são as pessoas, assim, que têm o microfone nas mãos, amam falar, amam brilhar. E é formado na fase do surgimento da sexualidade. Tá. Ali entre os 3 anos até os 5 anos e alguma coisinha. Sei que os traços deles terminam de se formar com 6 anos. Tá. Então, é a fase que a criança ela começa a enxergar o mundo em pares. Então, ela vê que o pai tem a mãe, que o vô tem a avó, que os bichinhos, né, tem o macho, tem a fêmea. E ela quer se sentir pertencente. Então, ela começa a buscar na mente dela quem é o par dela, né?
E aí, quem é o par da menina O pai. é o herói, é o pai, Que né? legal. E assim, levando em consideração, eu gosto muito de sempre esclarecer isso para as pessoas que estão nos assistindo, porque muitas vezes as pessoas perguntam: ah, mas e quem não tem pai? Ah, mas e as pessoas que perderam o pai muito jovem, cedo. muito cedo? A criança ela vai buscar uma figura paterna. Tá. Ela vai uma figura masculina, Uhum. tá? Independente se tem o pai ou não. Ah, pode ser um tio, ou pode ser o avô, alguém que essa criança ela vá olhar e falar: nossa, ele vai ser o meu pai. No inconsciente dela, ela tomar essa decisão. E aí, o menino, da mesma forma, com a mãe, né? Que é a fase que a mãe chama o menino de príncipe da mamãe, de meu amor, minha vida. E também não tem nada a ver com. Não tem cunho sexual, tá? Sim. Essa descoberta da sexualidade, a criança vai buscar o par dela porque ela quer alguém pra admirar. O oposto, né? O oposto. Alguém do sexo oposto pra ela admirar. Tá? E aí, o que acontece? Quando ela olha, vamos pegar a menina, né? Quando ela olha pro pai, o pai já tem a mãe. Sim. Então, como que eu sou a princesinha do meu pai, mas ele já tem a minha mãe, ele é o pai da minha mãe. Ela se sente excluída. Tá. Então, o rígido, a maior dor desse traço é a dor da troca, traição e exclusão. Que é a dor que aquela criança sentiu lá, tá? Tá. Então, todas as vezes que, eu sou a princesinha do papai, mas na verdade, o pai dele é a minha mãe. É minha mãe. Ou eu sou o príncipe da minha mãe, mas na verdade, o pai dela é o meu pai. Aquela criança tá sobrando. Aham. E aí, o que ela começa a fazer? E isso é inconsciente. Ela começa uma competição com o genitor do mesmo sexo. Então, a menina vai querer fazer as coisas mais rápidas do que a mãe. Competir com a mãe. Competir com a mãe. Ela vai querer passar a maquiagem da mãe, vestir a roupa da mãe. É aquela fase que a criança quer fazer tudo igual, tá? A mãe ou o pai, pra ter a atenção do outro genitor pra ela. Que legal. Sim, e aí os rígidos, então, o comportamento de dor deles, né? A dor da traição, da troca ou exclusão, vai fazer com que eles se tornem pessoas controladoras, ciumentas, perfeccionistas. Eles vão ficar se comparando com os outros. Mas quando eles estão nas forças desses traços, eles são proativos, eles são mega rápidos, eles são competitivos, são aquelas pessoas que têm muita energia de vida, né? São atletas, são comunicadores de excelência também, porque os rígidos, eles foram feitos para brilhar naturalmente. Que legal. Esse é um resumo aí dos 5 traços de caráter e todos nós Temos os 5. O que muda vai ser a proporção de cada um deles, porque eu posso, né? Com certeza eu tenho menos rigidez do que a Drica, gente, que tá aqui, né? Maravilhosa. Mas é o nosso corpo que vai dizer qual foi a fase mais impactante pra nós. Aquilo que mais impactou as nossas emoções, o nosso corpo hoje ele revela. Então, por eu não ter tanta rigidez, significa que essa fase eu não passei por tantas traumatizações. Tá. Diferente da fase do psicopata, eu tenho o mais avançado e do esquizoide. Eu passei. Isso foi mais intenso pra mim. Quando você tava no útero da sua mãe. Exatamente. Então você teve ali mais traumas que acabaram Exatamente. trazendo esses traços mais evidentes hoje. Isso. Tá. Nossa, que legal. Sim. E a análise, ela traz isso, né? A gente lê o corpo. Que é mais a funda, né? Essa que é mais análise a fundo, é pra mais você a funda. saber realmente o percentual de cada um dos seus traços. Opa, então essa fase aqui da gestação foi a fase que mais me impactou. Então eu preciso olhar pra ela, eu preciso saber o que eu preciso liberar aqui, se eu preciso perdoar, se eu preciso ressignificar algo. Eu tive que fazer muito isso, né? Sim. Em cada um dos meus traços de caráter. Essa ferramenta, ela é fantástica por isso, porque você sabe o percentual de cada uma das suas dores, mas também dos seus recursos, das suas habilidades. Sim. E aí, é a parte que eu mais amo. Porque hoje, se eu falo, Drica, você tem esse talento, assim. E por mais que você saiba, fala, poxa, o meu corpo diz isso. Então, eu preciso explorar mais isso. Porque se Deus te deu esse talento, você precisa multiplicar ele, você precisa usá-lo, né? Sim, com certeza. E você falou muito de dores e forças, né? De cada traço. E você falou das idades, né? Que os traumas, eles vêm principalmente na fase da criança. Sim. Esses traços hoje, porque daí fazendo análise, Uhum. esses traços hoje, por exemplo, com certeza, se eu fizesse essa análise há tempos atrás, talvez teria dado um resultado e hoje dá um outro resultado. Isso também mostra o ambiente que a gente vive, isso influencia? Ou, por exemplo, o fato de você já ter traços definidos
lá por causa dos traumas da sua infância, são coisas que vão permanecer até o fim da nossa vida, por exemplo. Eu acho que muita coisa diz que sim, porque você mesmo falou que já são características que ficam em nós, e isso ou muda à medida que a gente vai tendo novos ambientes, novas situações, novas experiências. Isso é algo que inclusive fez a ID também surgir, Drica, porque a maioria das escolas que eu me formei, Uhum. elas têm, a maioria não, uma das maiores, eles estão em perfil determinista, Tá. e a gente sabe que a Bíblia, se você permite, né, o Espírito Santo trabalhar na sua mente, trabalhar nas suas emoções, você liberar perdão, você cuidar realmente da sua alma, Uhum. o seu corpo vai mudar, os seus comportamentos vão mudar, a sua mente vai mudar. Então, sim, o nosso corpo ele muda e os traços também mudam. É Tá. claro que uma pessoa que ela é 40% psicopata ou 40% rígida, ela não vai mudar para 10%, Sim. tá? Ela pode ir pro pior ambiente do mundo que ela não vai mudar drasticamente. Mas sim, inclusive eu sou uma prova viva disso, né? Há uns 3 anos atrás eu era muito mais oral, tava mais cheinha, com o corpo mais com excesso de peso, porque é uma Tá. característica do oral, Uhum. principalmente. Gosta de comer muito, né? Mas aí tudo vira festa, tudo vira comida. Mas se você busca um equilíbrio entre cada um dos traços, o seu corpo ele vai mostrar que cada um deles Uhum. o que você potencializou de cada um deles nos últimos tempos. E sim, hoje, com base na neurociência, inclusive, é uma pós-graduação que eu estou concluindo Que em legal. neurociência e inteligência emocional, os nossos traços eles vão tender a mudar de acordo com os nossos ambientes. Porque o que vai influenciar muito, tá? Uhum. A formação, não somente a formação que foi feita lá na infância, mas a manutenção ou a transformação são as mesmas coisas, os ambientes, as circunstâncias e as pessoas com as quais a gente convive. Então, sim, os seus traços vão Podem mudando com o variar, tempo. assim. Exato. Foi o que eu imaginei. E é muito interessante, porque se você fizer um paralelo também com as características que a gente tem de personalidade, né? Então, agora eu tô falando de personalidade, Sim. não de caráter, os traços do Uhum. corpo, assim, que revelam a nossa mente. Mas de personalidade. Tem muitas coisas que acho que também tendem a ficar no traço mais acentuado, porque eu acho que une, né? Essa Sim. questão da personalidade que não tem como desassociar, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Exatamente. E assim, a personalidade, ela faz parte do traço de caráter. Uhum. Então, assim, o traço de caráter, ele vai mudando, moldando os seus comportamentos, mas também a sua personalidade, tá? Muito legal. Tem as heranças genéticas, mas tem principalmente, eu gosto muito de falar dos fenótipos, né? Sim. Que é aquilo que o ambiente, ele vai moldando na nossa mente. Nossa, muito legal, Ari. E para a gente trazer assim um paralelo de forma bem rápida e objetiva da ID do corpo, que são essas ferramentas, com o Sim. espiritual, porque uma vez que a gente tem toda essa ferramenta, eu acho que a gente consegue inclusive explorar e se tornar ainda mais aquilo que Deus deseja que ele quer que a gente se torne, que a gente seja nas mãos dele para o propósito que ele nos criou. Sim. Como que você faz esse paralelo entre a ID do corpo e a parte espiritual? Então, a primeira coisa que eu falo, né, para as pessoas que me procuram, porque elas já me procuram, porque elas sabem que eu trato a parte espiritual também. Também. Eu não vou. Isso aqui não é a sua identidade. Tá. Você não é o traço rígido, você não é o traço esquizoide. Isso daqui é uma ferramenta para te ajudar a se encontrar, a encontrar a sua verdadeira identidade. Por que que você não se sente amada? Ou por que que você acredita que Deus te abandonou? Porque ela tem Uhum. provavelmente uma dor do oral muito latente dentro dela. Tá, Então é a forma que cada traço lida com o Criador, tá. com Deus. E eu trago isso dentro da análise, inclusive, da leitura corporal. E como que eu gosto muito de unir. Cada traço ele tem uma dor principal. Uhum. E eu gosto de trazer aquilo que a palavra diz sobre cada um deles. Legal. Então, lá em Jeremias, a gente vai ter desde antes de eu te formar no ventre da tua mãe. Eu já te consagrei. Então, Legal. desde de dentro do ventre, já havia um plano para fazer com que essa pessoa se sentisse rejeitada. Sim. Mas o plano real, o plano verdadeiro de Deus é que ela se sentisse amada. Que Ele ama desde antes de ter sido formada no ventre. Da mesma forma oral, da mesma forma que cada um dos outros traços, eu trago muito O amparo da Bíblia, o né? amparo da Bíblia, exatamente. Que legal, Ari.
E realmente a gente tem visto quantos testemunhos, né? Sim. Da obra que o Senhor tem feito através da sua mão e do instrumento que Ele te deu para realmente trazer essa cura e essa revelar também a identidade dessas pessoas, porque é aquilo que você Sim. falou, quem traz a identidade é o Senhor Exatamente. e é a busca daquela pessoa com Deus, porque uma vez que a gente passa a ter um conhecimento maior de quem Deus é, a gente também passa a se conhecer. Sim. Mas ter um instrumento, alguém que aponte esse caminho e traga essas ferramentas é brilhante. Com certeza. Que é o que a ID do Corpo faz de forma maravilhosa, né? De você também explorar muito mais o que você tem de qualidade e de talentos e o que também você pode ser trabalhado, né? Sim, e também saber, eu gosto muito, Drica, porque eu ensino para as pessoas os comportamentos que elas têm. Uhum. Então, assim, um esquizoide, se ele tá na dor. Vamos supor que eu seja uma pessoa muito esquizoide. Eu tento ser amiga da Drica várias vezes. Nossa, Drica, o que você acha dessa ideia aqui? E eu vou te levando umas ideias. Você sempre fala, ai, Ariana, essas ideias suas são bem malucas, né? Tipo, você tá viajando. Rejeição. Rejeição. Então, e quando uma pessoa que tem esse traço elevado, quando você rejeita uma ideia dela, ela não tem a maturidade pra entender que você está rejeitando a ideia. Não ela. Ela entende que você está rejeitando ela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se isolar. Ela não vai querer sair de casa, ela vai ser aquela pessoa que vai querer ficar sozinha, Tá. vai chegar do trabalho e vai se trancar dentro do quarto. Então, eu gosto muito disso porque tanto para pais quanto para adultos, né, aprendem a se conhecer e a conhecer o outro, o comportamento, aquilo que Sim. está denunciando uma dor. Sim. Precisa ser feito algo. Não, é muito interessante porque além da gente fazer essa gestão emocional nossa, Sim. te capacita a você também beneficiar e melhorar ainda mais os relacionamentos que você tem, né, ao seu Completamente. redor. Seja Sim. pai e mãe, seja com irmão, seja no âmbito profissional, a gente No sabe amoroso também, principalmente. amoroso, né? E também, principalmente, a parte corporativa, que eu sei que vocês Sim. também atuam muito forte, né? Com empresas, ajudando o RH, justamente para poder aproveitar bem cada traço e colocar aquele traço realmente no lugar ideal para ela, Sim. né? Falando um pouquinho dessa parte corporativa, a gente não vai ter muito tempo, porque a gente está caminhando quase aqui para o fim do nosso podcast, mas uma pessoa que ela não é muito comunicativa, não faz sentido colocar ela, por exemplo, para ser uma recepcionista, para ser um vendedor. Ela vai falir a empresa. Não é? Ela vai atender todo mundo com mau humor, porque ela não gosta de exposição, Sim. né? E assim, a parte corporativa, a gente tem recebido muitos feedbacks Legal. positivos, assim, incríveis. De pessoal, nossa, eu troquei algumas colaboradoras de lugar, fulano gostava mais de organizar e de planilhar, e de fazer relatórios. E ela tava no atendimento, por exemplo, que é uma pessoa com traço masoquista. E aí, quando você readequa ali, realoca a pessoa no lugar que ela pode explorar o talento dela de uma forma muito mais leve, é muito E é benéfico para incrível. todo mundo, né? Com certeza. Para a empresa, para nós, que a gente se permite entrar nesse processo, para quem Sim. convive com a gente, se a gente Totalmente. utiliza das ferramentas da ID, né, do corpo e tem esse entendimento, essa clareza, é maravilhoso. E Ari, assim, a gente está falando da análise. Sim. E eu queria saber se você tem alguma condição legal para as pessoas que estão nos ouvindo, que possam conhecer muito mais o seu trabalho, porque a gente poderia fazer um podcast aqui falando dos traços, falando, né, de cada detalhe, mas isso também eu deixo para sua imersão, que é maravilhosa. Então, não sei, você pensou em alguma coisa aqui para beneficiar os ouvintes do De Papo com a Drica? Nossa, muito bom, Drica. Sim. E muito legal, porque é algo que a gente faz para pouquíssimas pessoas, mas como você é muito amiga da gente, né, e acredita no nosso projeto, tem visto aquilo que Deus tem feito, a gente preparou, sim, uma condição mega especial. Então, todo mundo que for no nosso Instagram, dizer, olha, eu assisti o podcast de Papo com a Drica, a gente vai preparar ali 20% de desconto na análise. Tá? Que é um dos nossos carros-chefes, né, na nossa é muito empresa. Mais detalhado também, né? Exatamente. E assim, nós somos a única empresa de análise do mercado que a gente entrega um relatório completo para os nossos clientes. Então, a pessoa ela não vai sair dali com as mãos abanando, ela vai sair com um relatório e também sabendo o que ela fazer com aqueles números, com aquelas informações ali. Tem sido, assim, incrível os resultados que a gente tem tido com a análise corporal. Que incrível, Ari. Olha aí, então fica essa oportunidade. O @da Ari vai estar aqui, ID do Corpo, para que vocês possam também estar seguindo.
aproveita, não perde, porque realmente Sim. é incrível esse trabalho que elas têm feito, que tem sentido, tem propósito, tem cura, traz realmente muitas chaves com relação à nossa identidade, aos relacionamentos. Os frutos, né, de tudo isso. Eu tenho sido a prova de que eu tenho acompanhado realmente o trabalho de você, seu e da Ana, de vocês na ID do Corpo e as coisas que Deus tem feito também é maravilhoso. E Ari, pra gente fechar, porque daria pra gente explorar ainda mais, né, esse assunto, mas Sim. não temos muito tempo aqui. Mas eu tenho feito uma pergunta, assim, bem especial para os meus convidados. E eu vejo muito também que a gente muda. A gente estava falando das nossas fases, né, da mudança que a gente também entende, metanoia e tal. Então, eu acredito que de 10, 15 anos para cá, eu mudei muito e mudei muito como pessoa. Meu corpo mudou muito, minha mente mudou. E a pergunta que eu te faço é: se você fosse dar um conselho para Ari, há 10, 15 anos atrás, que com certeza era uma outra situação, era uma outra Ariana, o que você falaria para ela? Eu falaria pra ela ser muito mais leve com ela mesma e cuidar não somente do espírito, Tá, mas desenvolver inteligência emocional. Eu falo que é algo que teria que ser ensinado nas escolas desde criança, sim. porque foi algo que eu fiquei muito refém, né? Eu era uma pessoa muito refém das minhas emoções. E eu percebo que, olhando pra trás, se eu tivesse todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu viveria uma vida muito mais leve, muito mais alegre Sim, e sabendo explorar os meus talentos, as minhas habilidades, sem me cobrar tanto. tá. Então, não tentar resolver o que é espiritual da forma errada, mas sabendo que você é corpo, alma e espírito. Então, cuidar da saúde, cuidar das emoções e alimentar o espírito, né, com as disciplinas espirituais. Sim. Eu sempre fiz muito isso, mas eu senti muita falta lá no meu passado, né, há um tempo atrás, de ter esse conhecimento. Sim. Então, é algo que eu daria conselho, Ariana. Estude mais sobre inteligência emocional. Descubra o que a sua alma diz pra você, o que as suas emoções diz pra você, e não deixe elas te governar. Então, quanto mais amiga do Espírito Santo a nossa alma ela fica Uhum. muito mais fácil a gente viver com leveza. Com certeza, concordo e assino embaixo, porque eu também era uma pessoa que eu era explosiva, que eu era, sabe? Eu vejo muito como eu amadureci. Eu acho que um ponto também importante falar é que a maturidade, ela também traz muito isso, Sim, né? Essa oportunidade de estar nesse processo, de fazer essa gestão emocional. Mas por que não desenvolver isso também quando a gente é mais novo, né? exatamente. E a maioria Então, dos jovens não estão preocupados com isso, né? A gente só exato. vai sentir essa necessidade lá na frente. Então, eu vejo muito hoje. Alguns jovens, alguns pais, na verdade, eles vêm pra mim e falam: eu quero que a minha filha faça, eu quero que o meu filho Sim. faça. Porque eu não quero que eles passem pelo que eu É passei. isso. Que legal, Ari, que Sim. Deus continue te usando de forma Amém. brilhante nesse propósito da ID do corpo, realmente para destravar e trazer, né, essas ferramentas que eu sei que tem, lógico, toda essa parte, né, natural, mas também que é muito usado de forma espiritual para realmente destravar e trazer essa identidade e o que Deus tem para cada uma das pessoas. Então, que o Senhor continue te abençoando nesse propósito, Amém. você, a Ana, e eu sei que a ID do Corpo já é o sucesso e é só o Amém. começo. E aí eu quero também agradecer a sua participação com dois presentes. Aqui tem um docinho saudável da Nath Gente, que Mazzoni, que ela é maravilha! minha apoiadora aqui, então é um docinho Sim. saudável, né, de zero lactose, zero açúcar, zero refinados, mas cheio de sabor. Que delícia! E você que também, né, compartilha propósito, uma joia de propósito para você da Carol Kerney, Nossa, levando ainda mais propósito para sua vida. muito obrigada. Estou muito feliz. Gente, estou sendo mimada. Ai, que Amei. coisa boa. Com certeza não vão faltar oportunidades ali pra gente explorar mais. Quem sabe depois da minha análise, a gente também discute um pouco mais aqui a respeito dos traços, do Sim. resultado, do que também compartilhar ainda mais da ID do corpo com as pessoas. Espero que você tenha gostado de participar aqui do De Papo com a Amei, amei, Drica. amei. Muito feliz. Valeu muito a pena, realmente. Você carrega a presença do espírito, né? E essa Amém. alegria, esse
Eu já te falei, né? Gente, não tem como você estar de frente com a pessoa sem analisar ela. E a Drica, ela tem aqui um traço rígido como psicopata que ama estar com pessoas, Eu gosto. conectar pessoas e estar aqui expandindo realmente o reino através desse podcast. Pra mim foi uma honra realmente de poder estar sentada de frente com você e ver tudo aquilo, né? Que a gente só assiste ali nas telinhas, no podcast. Amei mesmo, estou muito Ai, feliz, que eu te bom, agradeço. Ari. Que bom. E você que está nos assistindo, espero que você tenha gostado desse papo com a Ari, né? Foi uma aula aqui para mim, inclusive, né, dos traços de caráter. Então, eu quero te convidar a seguir a Ari. Você também que não segue aqui o De Papo com a Drica, já se inscreve aí no YouTube, no Spotify, porque além da Ari, tem tanta gente legal passando por aqui, trazendo muitas chaves, insights. Se você gostou, compartilha também esse episódio para que mais pessoas possam conhecer aí dentro do corpo esse trabalho incrível que traz ferramentas, né, para essa gestão das emoções, da inteligência. E eu quero também agradecer os meus apoiadores, porque a gente não faz nada sozinho. Como a Ari comentou, a gente se conecta e eu tenho recebido o presente de muitas conexões aqui no De Papo com a Drica, pessoas que acreditam nesse propósito, nesse projeto, como a Carol, a Nath, mas tantos que meu coração é grato. Eu quero agradecer mais uma vez e eu te vejo no próximo episódio, no próximo De Papo com a Drica.